Olá, companheiros e companheiras do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me chamo Cláudia Cunha, também sou parte do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, essa casa que nos acolhe sempre com tanto amor e que nos ensina tanto sobre fé. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que vem fazendo parte das minhas reflexões já há algum tempo, e eu quero dividir um pouco dessas reflexões com vocês. Antes de iniciarmos, é claro, nós precisamos fazer a nossa oração de abertura, pedindo sempre, né, ao nosso Pai maior que nos conceda, que nos permita ter momentos de reflexão, momentos agradáveis, de comunhão, de troca, né, nesse processo aqui que é um bate-papo, uma reflexão com vocês. Mas também que nós possamos acreditar que a espiritualidade vem nos concedendo a possibilidade de crescimento, de progresso espiritual. Que todos nós estejamos no caminho do nosso crescimento, no caminho do desenvolvimento espiritual. Esperamos que todos estejam bem nesse momento, com saúde, conseguindo seguir as suas vidas mesmo diante do quadro pandêmico que nos encontramos. Que a força do nosso Pai maior esteja conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E, sob a proteção, do Pai maior, vamos dar início a esse bate-papo. Não vou chamar de palestra, esse momento de reflexão, que é uma troca que nós vamos fazer sobre a relação do homem, a natureza e o espiritismo. Como é que o espiritismo vê sobre isto, esse debate espírita. Então, esse é um tema que já há algum tempo faz parte das minhas reflexões e ele vem crescendo e ganhando volume em mim, não só em pensamento, mas em forma de agir também. E eu gostaria de dividir com vocês um pouco dessa caminhada e das reflexões que eu venho fazendo a respeito, para quem sabe a gente poder pensar juntos num mundo cada vez melhor. Então, para começar, eu queria dizer a vocês que a pesquisa que eu fiz, ela foi baseada em livros, espíritas, mas também em livros de ciência, em livros que eu digo em textos, científicos. Eu não vou trazer esta visão da ciência, porque não é esse o momento, eu quero realmente provocar esse espírita que nós somos, esse ser espírita, que é claro que a ciência faz parte de tudo, está como base, mas o que eu quero sensibilizar é esse nosso lado mais espiritual. Então, o Livro dos Espíritos já fala com a gente sobre esse tema. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, que é um livro de Allan Kardec, ele tem a pergunta que é a seguinte: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Essa foi a pergunta feita. O que os espíritos responderam? É que ingrato o homem a despreza. Olha que impactante já o início, Então, a Terra
A pergunta é, por que a Terra produz... Não, é porque nem sempre a Terra produz o bastante para atender a necessidade do homem. E a primeira coisa, logo que o Espírito respondeu, é que nós somos ingratos e desprezamos essa terra, né? A natureza, digamos assim. Então, ele diz que esta terra, né, que é a natureza, é uma excelente mãe. E ele vai explicar. Muitas vezes, também ele, o homem, né? Ele está falando sobre o homem, acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. E aí a gente pode dar alguns exemplos. A gente reclama da seca. Ah, está muito seco, não tem água, não sei. Mas muitas das vezes, esse fenômeno da seca, a, a ausência das chuvas, né, a ausência de alimentos por conta da seca, não tem como molhar, então se perde, o animal morre, é por conta da forma como nós tratamos essa natureza. Veja, gente, que isso foi escrito há uns 300 anos atrás. Mais. E, no entanto, isso está tão atual. Né? O que a gente está acusando a natureza de nos fazer, nós é que fomos, né? É resultado do que nós fazemos com a natureza. Né? Nós derrubamos, nós desmatamos, nós queimamos a natureza, não tem árvore suficiente para produzir o líquido, para ter a chuva, para cair a chuva, para encher o rio, para de novo ter água para ser evaporada. A gente está destruindo tudo, a gente destrói o rio, a gente destrói mais, polui tudo. Então, a gente vem, a gente desvia curso de rio, a gente contamina o solo, a gente não é muito fácil, não. Mas vamos seguindo. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Veja só, o que é que ele está dizendo? Que a terra produz o que é necessário para nós. O problema é que nós não nos contentamos com o que é necessário. Nós queremos mais, nós queremos usar de forma supérflua as coisas, né? Nós acabamos destruindo. A gente produz a mais, a gente produz, em termos de alimento mesmo, a gente faz comida que sobra para ser jogada fora, né? Para vender, porque a gente quer. Eu estou falando enquanto produção de terra, né? Porque muitas vezes o plantio na terra destrói a terra, a forma como ele é feito. Então, tudo isso precisa ser pensado por nós. A natureza nos dá as coisas. O problema é que nós queremos sempre muito mais do que o que a natureza nos dá. A gente quer aquilo que é supérfluo, né? Nós queremos o que excede as nossas necessidades. E a gente está falando de necessidade. Uma coisa é necessidade, outra coisa é o desejo de ter algo. Mas o que a gente precisa, a natureza tem. Vamos avançando. O livro Consolador, de Francisco Xavier, Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, ele traz das questões dele, ele traz 3 que falam sobre a natureza e o meio ambiente, né? Ele pergunta, como devemos compreender a natureza? E ele diz que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo-o constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então, a natureza, se a natureza é o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sabedoria, vamos analisar primeiro essa frase. Pare um minuto, feche os olhos, porque eu sei que a maioria, quase que 100% de nós, não está neste momento em contato com a natureza. Então, feche os olhos e imagine a natureza. E percebam como tudo é harmonioso na natureza. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus é tão grandiosa que ele traz harmonia em tudo, em tudo.
tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, eu tenho aqui uma planta, uma árvore que ela vai crescer e ela vai gerar frutos. Esses frutos, alguns caem na terra e viram semente para novas árvores frutíferas. Essa árvore, ela alimenta também a ave. E aquela flor que ela dá antes de virar fruto é o pólen que a abelha utiliza para fazer o mel. E o vento que balança, que derruba, porque nem todo animal consegue subir, é para o animalzinho que está na terra também poder comer. E também para espalhar as sementes. A gente tem dia e a gente tem noite, tudo está em perfeita harmonia para que as coisas funcionem da melhor forma possível. A nossa intervenção é que é complicada, mas a natureza está aí. Se a gente parar para observar, ela acontece dentro daquilo que foi planejado por Deus, dentro de uma harmonia, de uma perfeição, que não há nada fora do lugar. Aí a gente pensa, e o terremoto? E o tsunami? E o vulcão? E as enchentes? Tudo. Muitos desses fenômenos que acontecem, eles nos prejudicam por conta da nossa ação. As enchentes mesmo tem muitos de nós. Os outros é um fenômeno natural da natureza. Faz parte do processo de transformação. Assim como a morte deve ser encarada como processo de transformação, esses fenômenos da natureza também devem ser encarados como um processo de transformação necessários ao ambiente. Então, ocorre um tsunami que vem, a onda gigantesca, o choque, né, das placas tectônicas que vai provocar isso, vai provocar o terremoto. Tudo faz parte desse ajuste, dessa harmonia, desse livro divino que foi escrito por Deus. Nada está fora do lugar. Nada na natureza está fora do lugar. O que está fora do lugar é a nossa ação, né, nesta natureza. Então, se o nosso convívio com a natureza é esse espaço também de progresso espiritual, nós precisamos também nos dedicar à natureza, nos sentir parte dela. Porque a nossa relação com a natureza, diferente de todas as outras espécies que existem, é como se a natureza estivesse aí a nosso dispor, né? Nós somos os seres superiores, donos da natureza. A sensação que dá é que nós pensamos dessa forma. Só que essa não é a forma adequada, correta de se pensar. Uma outra questão do livro Consolador, do mesmo livro, que é a questão 28, também traz algo sobre a natureza. Ele diz assim: as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em cada escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Ele quer saber, nessa pergunta, se tudo que existe, todos os elementos que estão aí, são a expressão do verbo divino, né? Só que em escala, se é nessa escala gradativa aí de desenvolvimento da Terra. E ele responde que sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. Então, o que são esses reinos? O reino mineral, né, que são as rochas, pedras, os minérios. O reino animal, do qual nós somos uma parte, né, que todos os animais estão envolvidos. O reino vegetal, todas as plantas. Então, todos esses elementos da natureza são parte importante do desenvolvimento da Terra. São criação de Deus. Né? E ele diz ainda que no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, tudo na Terra está em processo evolutivo. Nós sabemos que há vários animais que já foram extintos pelo próprio processo de desenvolvimento da natureza, outros por nós, né? Mas a mesma coisa acontece com as plantas,
né? Muitas nesse processo evolutivo foram mudando, ou elas desaparecem para novas surgirem, ou elas vão mudando, se adaptando às mudanças da natureza. E o mesmo aconteceu com o ser humano. A gente também foi evoluindo nesse processo, porque nós somos parte da natureza. O que essa pergunta nos traz é a ideia de que nós somos uma parte, nós não somos os donos, nós não somos os mandatários disso aqui, nós somos parte da natureza. E como parte da natureza, nós devemos nos harmonizar com todos os demais elementos, porque esse progresso é de todos. Estamos todos em processo de crescimento e de desenvolvimento. Então, a nossa participação deve sempre ser de comunhão com todos os outros elementos da natureza. Isso vai determinar o futuro, não só das outras gerações, das próximas, mas o nosso próprio futuro, né? Então, a gente precisa enxergar que a gente é uma parte, a gente não é o todo, a gente não está no topo dessa escala, nós somos parte dela. Tão importantes quanto uma pedra, tão importantes quanto uma árvore, tão importantes quanto um animal, quanto um pássaro, nós temos o mesmo grau de importância. Cada um desses elementos está em processo de crescimento. Todos nós estamos em processo de progressão, de progredir dentro do bem. Então, assim sendo, devemos respeitar a todos os elementos. Uma outra questão do livro Consolador é a questão 121. Ela pergunta se o meio ambiente influi no espírito. Quando ele fala aí de meio ambiente, ele não está se restringindo apenas à natureza, mas ele está falando também do ambiente enquanto relações, né, que nós vivemos. Então, ele diz, a resposta é, o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Vamos pensar neste meio ambiente que ele está tratando. Então, vamos lá. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. O meio ambiente, desde o espaço geográfico até o meio ambiente, convívio, relações que nós vivemos, constitui também a prova expiatória. Uma pessoa que nasce num país, num local que é extremamente gelado, imagine lá que vive na Antártida, que nasceu lá na Noruega, na Islândia, que é muito fria, lá no Canadá, no norte da Rússia, esses lugares são extremamente frios, difíceis de viver. Uma pessoa que nasce nesse ambiente, ela tem necessidade de passar por isto para um aprendizado. Assim como nós, que nascemos aqui no Nordeste brasileiro, faz parte ter nascido neste lugar como parte da nossa prova aqui na Terra, né? Da nossa missão aqui na Terra. E isso também vai influenciar diretamente na personalidade da gente, o ambiente que a gente vive. E a forma como a gente se relaciona com as pessoas também tem a ver com o espaço geográfico. A forma como nós nos comportamos com o outro e com o ambiente também vem desse espaço, dessa missão que cada um de nós traz aqui na Terra, né? Aí ele diz que faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação, ou seja, na transformação do meio ambiente para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. Ele acabou de completar aquilo que eu vinha dizendo. Nós temos responsabilidades também sobre esse ambiente. Então, minha responsabilidade é de cooperar no sentido do bem, de que a gente eleve o nosso padrão vibratório, o nosso padrão
moral, espiritual, mas também daqueles que estão próximos a nós. E a forma como eu lido com a natureza, isso vai influenciar alguém, não só da natureza. Vamos pensar assim, no meio ambiente. Às vezes a gente pensa assim, eu não influencio ninguém. Acho que todos nós, em alguma medida, influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam filhos, eu não tenho filho. Sejam os pais, sejam os amigos, seja um vizinho, seja alguém que você não tinha nem pretensão, mas alguma coisa que você fez, um gesto seu, uma palavra sua, um comportamento seu, influenciou alguém sem que você soubesse, sem que você tenha ideia. Então, todo o tempo, todos nós influenciamos uns aos outros. Né? E aquele ambiente ao nosso redor depende disso também, dessa influência que a gente tem sobre os outros e sobre o ambiente. Né? Então, as transformações realizadas no ambiente vai depender da forma como a gente lida com isso e como é que as pessoas nos veem também como exemplo. A gente precisa ter o foco sempre no bem, influenciar as gerações futuras pensando no bem, pensando que essa geração futura que vai estar aqui vai preparar o terreno para quando a gente reencarnar. Então, tudo depende de como a gente também lida com eles. A gente tem que pensar no nosso futuro. O nosso futuro não é aqui. Eu não fiz, como eu disse a vocês, uma pesquisa só de livros espíritas. Livros não, né? Textos, o costume de professora é de falar de coisas materiais ainda, mas a gente tem vivido muito mais hoje o mundo virtual, né? Então, lendo os textos durante essa pesquisa, eu gostei muito da fala desse pesquisador da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que é o Peter Kahn, que ele diz assim: é o ambiente no qual crescemos que nos fornece uma linha de base para que pensemos sobre o que é a natureza. Para a gente pensar um pouco sobre essa frase dele, eu vou fazer uma comparação de gerações bem passadas, por exemplo, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. A população tinha um contato com a natureza muito direto. Porque as pessoas moravam na natureza, né? As pessoas viviam nesse ambiente. Eles não viviam muitos, vamos pensar lá atrás não mesmo, né? Eles não viviam em cidades. As cidades foram se constituindo aos poucos. E mesmo as cidades, elas eram dentro de um espaço, de uma reserva, com muitas árvores, com plantas, com animais passeando. E eu não preciso nem pensar tanto no passado, né? A gente tem os indígenas que também vivem nesse contato mais intenso com a natureza. E as gerações vêm, pouco a pouco, diminuindo o contato com a natureza e tendo muito mais contato com esse mundo do concreto, né? Do concreto significa concreto mesmo, paredes, asfalto, a selva de pedra, a gente chama. Então, a gente tem ainda hoje as comunidades indígenas, comunidades rurais, pessoas que a vida inteira viveram na zona rural, vivendo da terra, daquilo que planta, é o que colhe, é o que come, criaram seus filhos ali, seus filhos continuam ali. Essas pessoas têm uma relação com a natureza diferente da nossa, que vivemos em cidades, principalmente grandes centros urbanos, como é o caso da região metropolitana, né? Salvador e região metropolitana. A gente vive muito mais paredes, asfalto, ar-condicionado. A gente vive muito mais as coisas construídas por nós do que a natureza. E a cada geração que chega, ela se distancia mais da natureza e vive mais um mundo concreto, do concreto, né? Um mundo
das paredes, o mundo, a selva de pedra. Eu vou usar esse termo para me referir a isso. Enquanto a gente tem aqueles que vivem a selva, tem os que vivem a selva de pedra. Então, essa relação que nós vamos tendo cada vez mais com o ambiente concreto, vai nos distanciando da natureza e fazendo com que a gente se preocupe menos com ela. E isso vale para qualquer coisa, não é porque a gente é ruim, porque assim, se eu não vejo uma coisa, se aquilo não faz parte do meu cotidiano, eu não dou importância a ela, porque ela não faz parte do meu dia a dia, né? Eu tenho tantas coisas já para me preocupar no meu dia a dia, eu vou me preocupar com algo que eu nem vejo, que eu não sei onde é, aquilo fica cada vez mais distante da sua realidade. E quando, na verdade, isso faz parte de você. Então, se você perguntar a uma criança, ou mesmo um adulto, indígena, ou desses que vivem na zona rural, lá, produzindo lá, que é a natureza para eles, eles vão te falar de uma forma muito prática, muito visceral, porque eles vivem a natureza. Se você perguntar a uma criança ou um adulto que vive na grande cidade, numa grande metrópole como Salvador, por exemplo, que é a natureza, ele vai te dar uma resposta que é uma resposta de livro, uma resposta pronta, como se fosse algo distante, como dar o significado de alguma coisa distante. Ele não vai te dar uma resposta de vivência, de experiência, porque ele não vive a natureza intensamente, mesmo quando tem oportunidade, por falta desse aprendizado de como viver com a natureza. Depende única e exclusivamente de nós o que vai acontecer com o ambiente, com a natureza, a partir desse ensinamento que nós damos às gerações que aí estão. Então, o que eu posso fazer, Cláudia, nessa situação? Nós podemos e devemos educar as pessoas para o convívio com a natureza. Eu vou trazer mais algumas falas para poder aprofundar nisso, que André Trigueiro, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas eu acho que sim, né? André Trigueiro é bem conhecido, quem não conhece, procure no YouTube. Ele é um jornalista, é repórter, e ele é espírita, né? Porque ele vem de um lar também espírita, e há alguns anos atrás ele se envolveu com a temática do meio ambiente e passou a estudar e se tornou um especialista em ambiente, né? Ele faz muitas reportagens sobre isso. E ele também discute, enquanto espírita, ele escreve, ele tem livros sobre isso, sobre essa relação, né, do espírito com a natureza. E aí André Trigueiro, tem uma fala dele que eu gosto, que é essa: o espírita precisa se dar conta de que, quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido. Não adianta eu cuidar de mim se eu não cuido da natureza. Se a natureza adoece, o meu processo evolutivo fica comprometido. Como assim, Cláudia? O meu processo evolutivo fica comprometido? Ora, se nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós acreditamos na reencarnação, a gente acredita que a gente já vem de várias reencarnações e que nós ainda vamos, após a nossa morte aqui, né? Que é certa, reencarnar numa nova vida. Se eu não cuido deste planeta, se eu não cuido da natureza, quando eu reencarnar, ou seja, eu tenho um projeto evolutivo. Nesse projeto evolutivo inclui reencarnar para continuar me desenvolvendo. Se eu encontro um planeta destruído, um planeta onde eu vou ter que viver no futuro, se a gente continuar como está, dentro de uma bolha para ter oxigênio para respirar, eu estou comprometendo o meu processo evolutivo. Então, nós precisamos, é um compromisso nosso, sim, é responsabilidade nossa, sim,
atuar agora, tanto evitando, né, destruição da natureza, mas também nos sentindo parte, entendendo que nós somos parte da natureza, quanto educando as gerações futuras para o contato com a natureza. Isso é imprescindível para que a gente tenha um mundo cada vez melhor, não, porque a gente não quer, então, para que a gente tenha um mundo mais harmonioso, digamos assim. Eu acho que a gente precisa disso, de harmonia, de entender que a gente é parte, que a gente não é o todo. Allan Kardec, nosso grande Allan Kardec, né? O decodificador, ele diz que as belezas naturais são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Eu concordo com ele. Eu acho que tem tanta beleza na natureza, é tão, que a gente não consegue. Tem coisas que a gente não consegue nem ver, né? São microscópicas. Mas é quase que impossível a gente conhecer tudo que tem na natureza. Todos os tipos e espécies de animais, de plantas, de gente, né? E é de uma beleza tão grande tudo isso. E a gente, até para entender a beleza, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a entender a beleza. Talvez a gente esteja precisando disso, educar para amar a natureza, para viver a natureza. E Allan Kardec disse que os espíritos são sensíveis a esta beleza. Porque eu acredito que nenhum de nós, nenhum ser humano, em algum momento da sua vida, pelo menos em um momento de sua vida, já se sentiu, já foi sensibilizado por algum fenômeno, por algo na natureza. Pela beleza de um canto de um pássaro, pela beleza de uma flor, pela beleza do sol nascendo ou se pondo, né? De uma lua cheia maravilhosa no céu. A gente, pelo movimento do mar, uma cachoeira que cai, em algum momento, nós fomos tocados pela tamanha beleza da natureza, pela imensidão de beleza que tem na natureza. E para apreciar essa beleza, a condição de enxergar essa natureza, isso vai de acordo com as aptidões que nós temos para apreciar e entender os fenômenos da natureza. E aptidão significa que é algo que também é aprendido, é construído. Que cabe a nós, que somos espíritas e acreditamos nessa harmonia, né, do homem com a natureza, ensinar a essas gerações que está aí, as gerações futuras, como olhar, levar os filhos, sobrinhos, mostrar, quem é professor, trabalhar isso com seus alunos, mostrando a natureza, ensinando a criança, ao jovem, a tocar nas diferentes tipos de folhas, sentindo a espessura, tamanho, cheiros que tem, como são diferentes. Né? Ensinar a importância de cada uma dessas coisas. Deixar ele perceber os diferentes sons da natureza, levá-los a ambientes da natureza viva, para que ele possa perceber os diferentes sons que tem naquele lugar, né? Dos diferentes animais, sentir os cheiros que tem na natureza, para que a gente possa ter gerações futuras muito mais sensíveis, com capacidade de entender, de interpretar essa beleza da natureza, mais sensíveis a ela. Né? Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, a beleza dos detalhes. E ele fala de espíritos elevados, né? Então, eu acho que nós, pelo menos eu vou me colocar nessa condição, eu não sei, né, dos outros. Eu acho que a gente ainda vê muito o detalhe, né?
gente vê a cor que a gente acha bonito, um som que acha bonito, mas o conjunto, o funcionamento disso tudo, inclusive nós somos parte dessa natureza. Nós somos um elemento desta natureza. Também tem beleza nos seres humanos. Independente de dizer, nem todos, há beleza em tudo. Sabe por quê? Beleza não se trata só de estética. Da estética que nós estamos acostumados, né? É a beleza também do funcionamento, da beleza, da possibilidade de aprendizagem, de crescimento que há em tudo, em todas as relações que nós estabelecemos, né? Com os elementos da natureza, com os outros seres humanos, conosco, em tudo há aprendizado. Então, a gente precisa estar atento ao nosso papel. Se eu sou espírita, eu preciso respeitar esse ambiente no qual eu vivo, porque eu faço parte dele e eu dependo dele. E isso faz parte do meu crescimento, do meu progresso espiritual. Mas, e eu ainda tenho um outro trabalho, que a gente já viu lá, que é de influenciar positivamente, encaminhando para o bem, outros sujeitos. E não é brigando, não é gritando, não. Eu vejo alguém destruindo uma planta, uma criança, quebrando os galhos de uma árvore, jogando um lixo na água do mar, na água do rio. Eu posso explicar a ele por que ele não pode fazer aquilo. Porque quando ele faz aquilo, ele está fazendo mal a ele. A natureza é a nossa casa. Então, se eu limpo a minha casa, ou pelo menos deveríamos mantê-la limpa, também tenho que deixar limpa a natureza, né? Porque eu dependo dela. Esse contato que a gente tem com a natureza, ele é importante para o nosso futuro. Como é que vai ser o mundo que eu venho, no qual eu vou nascer? Como é que vai ser ele? Que tipo de mundo eu vou encontrar? Que a gente, o que eu desejo mesmo, que a gente mergulhe tanto nesse poder de observação da natureza, que a gente encontre cada vez mais beleza. Isso significa que a gente vai estar progredindo. E quanto mais beleza a gente encontrar, mais cuidados nós vamos ter com a natureza. Porque a gente não vai ter coragem de fazer mal à natureza. Quando a gente enxergar a beleza dela, a importância dela para nós. Aí, voltando a André Trigueiro, né? Ele diz que os espíritas costumam dizer que a verdadeira vida é espiritual, que estamos aqui de passagem. Então, não é porque a gente está aqui de passagem que eu não vou cuidar desse ambiente. Marina sempre fala para a gente da importância de ler um livro chamado O Poder do Agora. E aí eu vou trazer um pouco dessa ideia que é assim, eu estou aqui agora. Eu não posso pensar no mundo espiritual enquanto eu estou nessa vida da Terra. Nesse momento que eu estou aqui, terráqueo, né? Humano, vivendo na Terra, eu preciso cuidar da Terra. Eu preciso porque eu sou parte dela. No momento que eu cuido da natureza, eu estou cuidando de mim. Nós somos todos um. Não existe, eu não sou dona da natureza para dispor dela como eu quiser, para chegar ali e destruir. Não, isso aqui, arranca aí essa árvore, não serve. Quem sou eu para dizer que uma árvore não serve? Quem sou eu para dizer que alguém não serve? Né? Eu faço parte disso. Vamos aterrar isso aqui. Eu preciso disso aqui para eu construir mais e mais, né? Eu preciso ter uma casa cada vez, ou fornecer o outro uma casa cada vez melhor. Maior. E a gente vai destruindo a natureza, passando o rodo, como a gente diz, né? Como se a gente fosse um rolo compressor, sem parar para pensar nas consequências do que a gente faz. Então, ele fala disso, André, né? Não é
Por isso que a vida espiritual é que, né, nós pretendemos que não vamos cuidar do que acontece no nosso meio agora, né? No nosso meio agora. Achar que não devemos nos incomodar com o que está acontecendo aqui. Devemos cuidar da casa que nos acolhe. O nós, né, o ser humano, eu falei da comparação, né, com gerações mais antigas, e a gente vem, desde que o plástico é um grande destruidor da natureza. Claro, quando ele foi criado, ninguém pensava nisso. Quando se descobriu o plástico, ai, que maravilha, descobrimos algo que vai revolucionar o mundo. De fato, revolucionou. Revolucionou. Você passou. Em tudo tem plástico, nos brinquedos, né? Então, foi mais fácil produzir brinquedos, porque é um material que é maleável, flexível, moldável, aceita ter cores. Então, nossa, foi assim, maravilhoso. E de utensílios do lar, a brinquedos, a partes do automóvel, como a parte do painel, em tudo a gente vai encontrar plástico. Tudo. E, por conta disso, o que acontece? Quando ele foi criado, ninguém tinha feito nenhum tipo de estudo sobre o impacto disso sobre a natureza. Então, se foi produzindo, como até hoje é produzido sem parar. Mas agora a gente já sabe o impacto que ele tem. Então, a gente precisa também cuidar da nossa casa. Parece quase que impossível a gente não consumir plástico, porque as embalagens da maioria das coisas, eu diria que 70% das coisas, ou mais do que isso, vem em embalagem plástica. Algumas coisas vêm de isopor, outras de papel, mas, né, algumas indústrias já vêm voltando ao papel. Antigamente, a farinha de trigo era vendida em sacos de papel, depois mudou para o plástico, e agora muitas estão voltando ao saco de papel, né? Que é esse cuidado com a natureza que muitas empresas já vêm percebendo a necessidade e vêm fazendo essas alterações. Então, a gente precisa estar atento a esse movimento. O plástico. Não sei se vocês já assistiram, existem vários documentários e filmes que falam do impacto do plástico na natureza, né, de como os animais que morrem porque não sabem que aquilo é plástico, né, não entendem as coisas, principalmente quando ele está sujo de algum alimento, ingerem aquilo trava no intestino, no estômago do animal, ele não consegue se alimentar mais e ele morre. Isso quando ele não morre sufocado, porque aquilo fica preso à sua garganta. Então, o plástico ele é um grande destruidor, poluidor. Ele não se destrói facilmente. E, e é importante que a gente tenha consciência disso para que a gente diminua o consumo de produtos que vêm com embalagem plástica. E que a gente, por outro lado, aquilo que a gente não tiver como escapar, que a gente recicle, né? Tem gente que acha muito brega ter vasilhas de plástico dentro de casa para guardar sobras de alimentos, para guardar ferramentas, o que quer que seja. Mas não, é o correto. É o correto. Você está dando um reuso para aquilo, porque senão aquilo vai para o lixo e não vai ser desmanchado. Então, vamos utilizar enquanto for possível. Aquilo que não pode ser reutilizável, desta forma, ele pode ser reciclado. Então, cabe a nós limpar, armazenar e entregar em cooperativas. Hoje em dia já tem muitos containers, né, que recebem. Se eu não me engano, a prefeitura, o governo do estado, em Salvador, vai criar postos de receptadores, né, que vão receber esses produtos para encaminhar para as cooperativas para ser reciclado. Então, a gente precisa pensar dessa forma, porque isso pode ser o definidor da continuidade da humanidade. A gente precisa se preocupar com esses pequenos detalhes. Sim. Para concluir, mas sem encerrar ainda, eu trouxe esta frase de Allan Kardec, do livro A Gênese, que ele diz assim: assim,
Tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Ou seja, todos nós somos um. Todos somos um. Não importa se eu digo assim, eu não estou fazendo nada pela natureza, mas eu também não estou fazendo nada contra. Eu não jogo lixo no mar. Meu lixo é bem acondicionado em casa e tal. Você sabe o que é que acontece com o seu lixo quando ele sai da sua casa? Isso não é problema meu. É problema seu. É problema seu. É problema seu se o outro joga, porque se somos todos um, quando o outro joga o lixo no mar, é você que está jogando. Sabe por que é você que está jogando? Porque você perdeu a oportunidade, às vezes, de ensinar alguém que não se deve fazer isso. Então, é problema meu, é problema seu, é problema de todos nós. Nós somos partes do universo, nós não somos o dono dele. Nós somos uma mínima parte desse universo. E como parte integrante desse universo, todos nós temos responsabilidade sobre ele. Responsabilidade de cuidar deste ambiente, né? de progredir junto com ele. O universo do qual nós fazemos parte, ele vive em uma grande harmonia. E nós, seres humanos, somos talvez das espécies a que tem a maior capacidade de destruição dessa harmonia. Esse é um fardo que a gente não deve levar para outras encarnações, né? É muita coisa já para aprender. Então, vamos aprender a respeitar a natureza, a entender que esse respeito pela natureza impacta no nosso progresso enquanto seres humanos, que também é responsabilidade nossa educar as gerações que aí estão e as gerações futuras para o nosso futuro, né? Quando a gente voltar em outras vidas, a gente encontrar um mundo habitável, né? Que a gente é parte disso, é parte. A natureza não está a nosso serviço, nós somos parte da natureza. E vivemos em harmonia, trabalhando junto com a natureza. E devemos sempre, respeitosamente, entender o lugar de cada um e de cada coisa na natureza. Eu acho que o que eu queria hoje era que cada um levasse essa reflexão. O que eu estou fazendo? Não ficasse só, poxa, é mesmo, né? Nós temos responsabilidade sobre a natureza. E morrer aí, né? Não. Se nós temos responsabilidade com a natureza, o que é que eu posso fazer para mudar o meu comportamento, melhorar, né? E para garantir que a natureza seja conservada da melhor forma possível. Esse dia a dia, todos os dias, que a gente possa ser um pouquinho melhor, que a gente possa melhorar enquanto seres humanos, enquanto elementos da natureza, do universo, que a gente faz parte disso tudo. Que a gente possa ser um pouquinho melhor a cada dia, que a gente possa deixar um legado para nós mesmos quando voltarmos, né, de um mundo mais organizado, de um mundo mais coerente. E isso passa por esse cuidado com a natureza. Não achar que alguém desmatou, alguém fez a queimada. A gente também. No momento que a gente não se mobiliza, no momento que a gente não faz nada, que a gente vê na televisão e diz assim, que absurdo, e deixa lá, eu estou também contribuindo. Eu preciso ensinar às gerações o impacto que isso tem na natureza. O impacto que isso tem em nós, porque nós somos parte dela. Né? Então, é isso, meus amigos. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Aquilo que eu falei lá, né, da sua zona de influência, que eu possa hoje ter influenciado pelo menos um de vocês para repensar seus atos, sua postura diante da natureza, que consiga agora se sentir parte, olhar para uma árvore e ver que ela não é diferente de você,
que a árvore também dá frutos, que a árvore também tem vida, que a árvore tem filhos, que são aqueles a partir das, das suas gerações futuras, que ele vai gerando novos frutos e novas árvores a partir daí. Então, a gente tem que dar continuidade à vida na Terra. E uma forma de dar continuidade à vida na Terra é cuidando da natureza. Essa é a parte principal. Eu espero sinceramente, assim, do fundo do meu coração, que vocês se sintam tocados. Eu estou nesse momento muito assim, voltada para esse olhar para a natureza, me sentindo parte mesmo, sabe, de não perceber mesmo a diferença de importância entre mim e os elementos da natureza. E eu estou querendo viver isso mais intensamente cada dia, né? Valorizando o que de fato tem importância. E é o que eu desejo para todos nós. Então, eu desejo a todos que tenham assim dias maravilhosos daqui para frente, que olhem com muito amor, que olhem com leveza, que olhem para a natureza para toda a beleza que ela nos dá, porque ela nos dá uma beleza fantástica, a beleza que está no outro ser humano, a beleza que está nos demais elementos da natureza. Né? Que sejamos cada dia um pouquinho melhor, que vocês tenham essa semana de muita saúde, muita paz e harmonia uns com os outros. E sigamos em frente, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que assistiram, né? E desejando realmente que possa ter contribuído de alguma forma com as reflexões de vocês, pedindo ao Pai Maior essa proteção para nós todos os dias das nossas vidas, aqui na Terra, enquanto aqui estivermos, e também que nos oriente na nossa passagem quando chegar no momento. Que sigamos em paz. Boa noite para todos e que Deus nos acompanhe.